Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um DevSecOps Podcast, episódio 10 da terceira temporada. Isso aqui tá indo muito longe, cara, longe demais até. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Rodrigo Balbino. Daqui a pouco tem que chegar Amazon, Netflix, Disney Plus, tem que vir, cara. Algum desses tem que dar certo que a gente quer aposentar, né? Mas enfim. Episódio de hoje, governança, um tema... pouca gente gosta de falar disso, e graças ao bom Deus e o Marcos, conseguimos achar um convidado sensacional que vai falar sobre governança, como governar a segurança, vai falar pra gente hoje, num dia especial pra ele, que a gente tá gravando o episódio no dia do aniversário do cara, e o Marcos me arruma um convidado da hora, faz o cara trampar no dia do aniversário dele. O que você tem a dizer sobre isso, Rodrigo? Eu acho que ele caiu naquele golpe do cachê de novo. Ele falou pro convidado que tinha pagamento e na verdade não tem nada. Não, o mínimo que eu esperava era uma garrafa de vinho aqui pra gente bater um papo e tal, ia ser legal, né? Mas tá bom, cara. Fica pra próxima, não tem problema não. Boa noite, pessoal. Normalmente chega antes da gravação, se não chegou, esquece, cara. Tem um recadinho pra galera que eu sempre esqueço, mas vale lembrar, né? O DevSecOps Podcast, ele tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, a distribuidora da Checkmarx do Brasil, tá na descrição do episódio no YouTube. Esses dias o pessoal mandou assim, mano, onde fica esses links do episódio aí? E o cara lá no Spotify. Falei, mano, aí não tem link nenhum, nem dá pra colocar. Os links todos que a gente comenta sempre estão no YouTube, tá lá na descrição do vídeo do YouTube do episódio, beleza? Começa a falar do link aí, ó. https. Uma boa. Fazer a legenda da parada, né? Aproveitando, então, que ele já deu um comentário aí, né? Seja muito bem-vindo, Gederson. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pelo seu tempo. Se apresenta pra galera, fica à vontade. Parabéns, porque a gente tá gravando no dia do seu aniversário. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Obrigado, Cássio. É uma satisfação estar aqui, né, podendo conversar com vocês, né, colegas aí de profissão, falar um pouquinho sobre segurança, né. Eu tenho certeza que vocês estão nessa jornada aí junto comigo de tentar, né, trazer esse tema, de criar uma cultura, né, para que o ecossistema seja cada vez mais seguro. Costumo dizer que eu já estou nessa brincadeirinha de trabalhar com segurança já há 16 anos, né, e cada ano é mais desafiador. Então, para mim é uma satisfação muito grande poder aqui compartilhar um pouco da minha experiência, ouvir, aprender também com vocês e com toda a troca, né, que esse tipo de interação proporciona, né? Prazer estar aqui. Show de bola, seja muito bem-vindo mais uma vez. Marcos, convidado é seu, a primeira pergunta é sua. Mas você já começa com a pergunta pesada. Vamos devagarzinho, vamos amolecendo ali. Ó. Ele foi sem foi sem história de só a cabecinha, ele foi logo tudo, né? Vamos perguntar o óbvio. O que é governança? O que é governar? Eu acho que o primeiro ponto que é legal a gente trazer o contexto aqui é que não existe uma fórmula pronta para se implementar a governança de segurança. Eu acho que, assim, pelo menos na minha experiência, né, já passei por muitos anos no varejo, hoje no mercado financeiro. Cada negócio, cada empresa tem os temas que são mais importantes, digamos assim. E aí achar que vai aplicar a mesma fórmula em todos os lugares, que vai funcionar, cara, não vai funcionar. Então, eu costumo dizer assim que para se implementar um trabalho de governança e segurança, você precisa conhecer o negócio, quais são as necessidades, o que é mais importante. Você tem que conhecer o mercado qual está inserido. Muitos mercados se autorregulam, né? O mercado financeiro é extremamente autorregulado, né? Então, é importante saber isso. É importante saber e acompanhar o que acontece no mundo, quais são os incidentes, o que tá rolando, né? Para a partir daí ter insumo suficiente para dizer, beleza, eu sei onde eu estou e a partir daqui a gente começa a construir uma estrutura. E é diferente, não adianta achar, por exemplo, assim, uma empresa de varejo vai trabalhar do mesmo jeito que uma empresa do mercado financeiro. Não vai.
Então você tem que ter esses insumos para tomar algumas decisões e a partir daí estruturar. Eu sempre digo que começa daí, né? Aí você entende o que é mais importante, começa a mapear os riscos, começa a ver se está tendo incidente, se não está, quais são os problemas, e a partir daí vai tracionando uma estratégia, vai criando uma estrutura de segurança. Foi isso, pelo menos, que eu aprendi ao longo da minha jornada, eu tenho aplicado isso. Tem dado certo. Muito bom, e eu queria comentar uma coisa que ele falou, que cada negócio difere, óbvio, né? Então a metodologia que você aplica também. E eu já cheguei a participar de empresas que em departamentos funcionavam, outros não. Então na mesma empresa você tinha tracking, auditoria, bonitinho, tudo bonitinho. No outro departamento vizinho, você malemar tinha controle algum, sabe, dos próprios processos mapeados. Então o negócio tem essa particularidade, mas acho que às vezes dentro da própria empresa você tem uma certa dificuldade, e aí está relacionado à palavra-chave do podcast, que é cultura, né? Talvez uma maturidade ou um pouco maior de um departamento ou outro ajuda a impulsionar isso de alguma forma, né? Essa é a opinião dos meninos. Assim embaixo, Cássio, é isso mesmo. E aí tem um para mim, o que é o X da questão, e que eu vi isso sendo colocado num segundo plano por muita gente no passado, e eu espero sinceramente que isso esteja mudando, que não dá para pensar em segurança se não pensar em pessoas. Né? Então, assim, isso que você está dizendo, por exemplo, funciona numa empresa, em algumas áreas funciona, em outras não, mas a culpa é de quem? Não tem culpados, o ponto é o quanto você está disposto a fazer um trabalho de aculturamento, de conscientização, de sentar com as áreas e entender o que é mais importante, como funciona o dia a dia, quais são os pontos mais relevantes que tem ali. De repente ele tem, de alguma forma, acesso a dados sensíveis, tem coisas importantes acontecendo que você tem que saber. E de alguma forma, você tem que estreitar esse relacionamento, criar uma parceria, principalmente porque eu vejo segurança como uma área viabilizadora de negócio. Não uma área que vai ficar ditando regra ou trabalhando como xerife, mandando soltar, mandando prender. Não é assim que funciona. Pelo menos não atualmente. Inclusive a minha nova frase do momento é Business First, Security Always. Porque eu usava a frase antes do Security First, mas nunca vai ter segurança em primeiro lugar. Deveria, talvez até deveria, mas por essência não é. Por essência a gente corre riscos. Né? Na nossa vida pessoal, então, as empresas também, elas vão correr riscos primeiro, antes, né, de aplicar uma segurança ou qualquer outra coisa do tipo. Não atrapalhar o resto, porque não atrapalhar o time de segurança. Negócio, pelo menos os novos negócios, aquilo que diferenciam, que faz com que algumas empresas cresçam, se valorizem, muitas vezes foi porque alguns riscos foram assumidos. Independente, a segurança pode estar muito próximo ao core do negócio, ser um valor que é praticamente commodity para o negócio, que as pessoas esperam que tenha. Né? Ainda assim, você precisa entender do negócio, você precisa saber o que é importante. E na medida que você entende do negócio, como viabilizar essas iniciativas. Né? Não dizer, isso aqui não vai rolar porque isso aqui é inseguro. Não é assim. E você falou de mercado financeiro. O mercado financeiro é exatamente isso, né? Exato. Segurança é uma commodity. Você pressupõe que está seguro. Você pressupõe que seu cartão não vai ser clonado, que a compra não vai ser fraudada, tem um monte de coisa, mas é o contrário, né? Acontece no dia a dia, como a gente vê. Rodrigo, você ia falar, a gente te cortou, não fala aí. E é interessante falar de negócio voltado aliás, pensar em negócio, né? Até porque, cara, para você mapear tudo isso, é um trabalho gigantesco, né? Então, imagine você entrar e tentar implantar segurança de uma empresa que ela não tem a visão perfeita ou a visão completa do próprio negócio. Então, às vezes a empresa é tão grande que ela é totalmente fragmentada. Então, sei lá, a parte de tecnologia só pensa em tecnologia, a parte de produto só pensa em produto. Então, o trabalho que é para a gente implantar segurança visando um todo. Então, o cara ele tem que começar a mapear a empresa, enxergar e começar a criar o plano de contingência lá, né? Na verdade tem um nome técnico até, né, sobre isso. Plano de continuidade de negócio. Isso. Então, é muito importante essa visão de negócio a todo momento, né? Então, você vai entrar e vai implantar segurança, você já tem que começar pensando no negócio por completo dentro da empresa, né? Cara, eu acho que é sensacional esse trabalho, né? Tipo, fazer o levantamento, fazer todo esse mapeamento. E eu diria que é um dos trabalhos, talvez aí da minha visão, talvez um debate aqui, ô Gederson, mas Gederson, minha visão é que é mais difícil ainda fazer governança em qualquer área, seja até de TI, do que implementar a área em si.
por exemplo, quando eu trabalhava com TI, você tinha lá o ciclo de desenvolvimento, você tinha infraestrutura, você tinha uma série de coisas. Mas aplicar o COBIT, aplicar o ITIL, né, alguns frameworks que o pessoal mais conhece, isso dava trabalho, porque tem uns controles bem minuciosos, você tem que aplicar, né, evidência, não sei o quê. E o pessoal via e falava, deixa pra lá, nem preciso disso no final, eu não vou ser auditado e tal. Então, aplicar o nível de maturidade para a área de governança, né? A gente está falando de application security aqui. Eu sempre brinco, né? Você tá no nível, o Brasil está no nível de 1 a 10, de 0 a 10, o Brasil está no 2, 3 ali, na maioria das empresas. Para chegar em governança, cara, é nível 8, 9, ali onde você tem tudo bem controlado, mapeado, né? No nível de maturidade. Não sei se você concorda ou você, não, governança é fácil, você está viajando. Não tem nada de fácil e nem de ciência exata aqui, né? Eu acho que foi muito feliz em tocar em alguns pontos do tipo assim, pessoas vão olhar para isso e não vão ver o valor necessário, vão dizer, eu não preciso disso, eu não vou ser auditado. E é isso mesmo, por isso que eu digo que é uma área de muito relacionamento. Porque as pessoas vão fazer aquilo que elas entendem que vai agregar valor pro dia a dia dela. Pensa o seguinte, se não for assim, imagina chegar lá, né, por exemplo, uma empresa que tem, sei lá, dentro das suas premissas, desenvolver serviços e soluções de forma ágil. Né? Aí você chega lá e diz assim, olha, agora eu preciso implementar uma etapa de teste, já me deixou menos rápido. No mínimo, né? Já me deixou menos ágil, já me deixou menos rápido. Por que eu tenho que fazer isso? Né? Se eu quero entregar valor o mais rápido possível para os meus clientes. Então, existe todo um trabalho que é preciso ser feito e às vezes não é da noite para o dia. Tem pessoas que vão assimilar isso muito rápido e você consegue implementar. Então vamos começar por aqui. Aí você vai dar um treinamento de desenvolvimento seguro, você vai e começa a implementar umas ferramentas de teste, scans e tal. Tudo isso não é da noite para o dia, você começa um trabalho, aquelas pessoas que não compraram a ideia, aí vão ver as boas práticas como burocracia, que não agrega valor, já olham para o processo de uma forma pejorativa. Então todo esse trabalho de conscientização, de entender, de propor coisas e ao mesmo tempo de não ser completamente by the book o tempo inteiro. Eu vou pegar COBIT, eu vou seguir exatamente, eu vou pegar ISO, eu vou seguir exatamente. Não é assim. Você tem que entender aquilo que realmente é importante para o seu negócio. Então, se você precisa garantir que os testes de segurança sejam realizados antes dos sistemas entrarem em produção, como é que você garante isso? E como é que você faz, sabendo que a premissa é de agilidade, como é que você faz para que isso seja ágil? Você tem que enxergar o cenário como um todo. Então você treina, você cria você implementa boas soluções, porque de repente vai escolher uma solução, essa aqui, é de graça. E aí vai ter um monte de falso positivo, a galera vai levar um tempão estudando e verificando o que é verdade, o que não é. Então, assim, é preciso ter bom senso. Tem um jogo de cintura com isso, né? Porque, jogo de cintura, exato. Como você falou, falar em valor é complicado, porque você fala, qual que é o valor nisso? E o cara acha que você só está penando ele, penalizando ele com mais tempo na esteira, ou que você está criando uma burocracia, então, se ele não enxerga o valor daquilo, que para ele não é um valor de retorno financeiro, para a empresa não vai ser o retorno financeiro. O retorno dela é diferente, né? O retorno dela é de reputação da empresa, a confiabilidade dos dados. Então, esse é o retorno dela. Pegando esse ponto que você falou, Rodrigo, o próprio valor ele é diferente dos dois pontos de vista. Por exemplo, o valor para o dev é entregar mais rápido, o código tá bem funcional. O valor do cara de segurança é não ter vulnerabilidade, por exemplo. Então, para o mesmo fim, os meios são diferentes. Os valores para aquelas duas pessoas no mesmo processo são diferentes. Por isso que tem esse conflito. E aí, a chave para o que o Jederson falou beleza, por exemplo, como é que eu coloco isso e não fico menos ágil, por exemplo? Aí é aquela história que a gente sempre fala, automação. Então, a gente tem ferramentas hoje para fazer isso, mas você tem uma dedicação inicial, um esforço inicial ali, às vezes grande, médio que seja, que a galera não está disposta a pagar. Então, falar, deixa assim mesmo, depois eu vejo e fica como tá e não implementa, entendeu? Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. E aí você tem que ter interesse de ir lá e conversar e ver o que é importante. Quais são as premissas, e aí como viabiliza, como tu constrói um caminho, né, que possa respeitar essas premissas, que seja de agilidade, que seja de autonomia, e ao mesmo tempo garantir que no final das contas, isso vai ser bom para o negócio, que não vai trazer prejuízo, né, porque ele quer entregar, na verdade, o valor, ele quer entregar um novo serviço para o cliente, e nada adianta se daqui a pouquinho ele sofrer um ataque e ficar indisponível.
né? Então, saber transitar e mostrar exemplos e criar essa cultura, etc, etc, é bastante importante. Boa! Marcão, tá por aí? Boa! Acabou a empresa, vai embora. Por isso que eu disse assim, até pegando um gancho no que eu falei antes, não há bem uma fórmula exata e que vai funcionar em todo lugar. É muito importante saber aquilo que agrega valor, quais são as preocupações. Imagina que você vai estruturar uma área de segurança numa empresa que já existe, que já está criando soluções, que já está colocando isso para funcionar e tudo mais. Você tem que entender, beleza, tiveram alguns incidentes, teve algum problema, alguma coisa aconteceu? O que é importante para o negócio? Né? Onde você está inserido? Tem alguma regulamentação que tem que seguir? O que é importante para o negócio? O que eles têm receio? Quais são os riscos que eles não querem que se materialize? Né? De repente, por exemplo, eu não quero passar por fraudes, eu não quero... Lógico que ninguém quer, tá? Mas eu tô aqui no sentido de faz o exercício e vê o que é mais importante. Muitas vezes, quais são as dores? Para um dói mais do que o outro, às vezes, né? Exatamente. Normal. Vai chegar numa empresa, por mais absurdo que seja, né? Aqui a gente está falando de segurança, então a gente fala assim, mas vai ter executivo que vai dizer assim, poxa, nesse momento eu me importo menos com vazamento, mas eu não quero que o meu sistema pare. Muitos negócios vão dizer que a disponibilidade, ela de todos os pilares de segurança é o mais importante e eu não estou aqui dizendo que não é. Mas tem que entender, tem que conversar, tem que perceber essas coisas, aí ver o cenário e já começar a propor algumas ações em parceria para agregar valor. Esse é o melhor caminho no curto prazo, para depois continuar esse trabalho de mapeamento, ir em outras áreas, perceber um pouco mais, estar próximo daqueles... Se tem uma área que trata de incidentes, se aproxima dessa área, converse com as áreas também, entenda o que está acontecendo, quais são os receios, aí você começa a estruturar uma área de segurança. Por isso que eu digo, Marcos, não tem uma fórmula assim, sabe? Faz isso que vai dar certo. Não, o faz isso que vai dar certo é ouça. Ouça, veja o que é mais importante e a partir daí constrói uma estratégia. E não adianta achar que isso vai ser feito... então eu vou ouvir todo mundo. Imagina, eu vou gastar um tempão ouvindo toda a empresa, aí eu vou elaborar um plano, né? Pô, aí assim, eu demorei muito tempo, daqui a pouquinho já aconteceu o problema. Então, ser capaz de perceber essas coisas rapidamente, construindo, agrega o valor, continua ouvindo, vê, traciona, testa, vê se aquilo funciona bem, o pessoal não curtiu, vamos fazer diferente, então vamos mudar, né? Ser capaz de adaptar essa estratégia é muito importante. No passado, eu não sei quão antigo vocês são, eu acho que, por exemplo, o Cássio, eu sei também que ele tem bastante história aqui em segurança. Cara, tu ouviu falar que a história do plano diretor de segurança, o cara cravava na pedra, isso aí levava 5 anos para ele estruturar o negócio. Meu amigo, hoje em dia, com o avanço tecnológico, esquece essa coisa. Esquece, já era. Estratégia, tu tem que ir adaptando ao longo do tempo, cara. Vai entendendo que hoje software era assim também, né? Você fazia projeto para 3 anos de software. Exato. Já não precisa. Inclusive, pegando isso que o Jederson falou, eu não lembro os números exatos, aí o pessoal vai me bater depois na internet, mas eu vi mais ou menos que o ciclo de um CISO hoje numa empresa é de 2 anos. Então, cara, ele entra numa empresa, ele implementa ali as ideias, né, as necessidades, então em 2 anos ele tá trocando já de empresa. Ou promoção, ou renovando, enfim, mas é meio que ter esses 2 anos de ciclo do CISO. Posso estar falando errado o número, tá, mas é algo em torno disso. É que é justamente isso. Você não tem um plano mais para 5 anos. Daqui 5 anos, cara, dependendo do problema que você tomou na cabeça, você fechou a empresa, já abriu 10 na frente e já foi. Não dá nem tempo de ficar pensando nesse tipo de plano, né? Até pela questão da velocidade de alguns negócios, né? Então isso acaba Cássio, mudando um pouco. Tem muitos motivos para... Pode falar. Tem muitos motivos para essa tua afirmação ser verdadeira, né? Começa porque o nosso mercado está extremamente carente de bons profissionais. Vamos começar por aí. Segundo, nós estamos tendo uma quantidade de incidentes nunca antes vistas. Assim, uma coisa bizarra o que está acontecendo. E as empresas, para dar uma resposta para o mercado, tem aquela resposta padrão, que é demitir o cara. Que é o que a gente Tira o cara dali, vamos botar um outro para dizer para mostrar que nós não estamos satisfeitos e que agora tem um novo caminho. É uma resposta muito trivial e normal em grande parte das empresas. Então, existem fatores que colaboram para que isso seja realidade e eu concordo contigo. Via de regra, mais ou menos esse o tempo que tem sido o tempo normal para um CISO nas empresas hoje. E é foda isso, porque às vezes o cara é bom,
15 mil ideias, um monte de coisa legal, mas teve um problema que nem é culpa do cara, nem ninguém viu. Às vezes é um problema anterior já, né? Às vezes... Então, isso está diretamente ligado com a cultura. É a cultura brasileira do imediatismo ou de, assim, alguma cabeça precisa rolar. Né? O conselho, sei lá, que depois precisa matar alguém pra falar, puta, a culpa era do cara, o cara fez errado. Não, às vezes nem é, cara. Isso daí é interessante, inclusive linka com o que o Jederson estava falando, né? De como você chega para implantar. Primeiro você tem que analisar, e eu acho muito interessante isso. Eu acho que, inclusive, serve acho que para a maior parte das coisas. Então, quando você vai implantar um sistema, alguma coisa, ou você acabou de assumir uma área, enfim, o que você precisa fazer? É enxergar o cenário atual e ser realista. Totalmente realista. Você não vai ver alguma coisa e falar, isso daqui eu vou ter que dar uma sabonetada nisso daqui. Cara, tem que ser realista, abrir e falar, cara, você está com um problema aqui, aqui e aqui. Esse problema pode ser grande lá na frente, pode ser nada, mas tá aqui. E a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Ou, beleza, qual que é a prioridade? Este cara aqui ou este? E daí começa a trabalhar. Agora, até aproveitar esse gancho tapete, ele vai voltar pra te engolir depois. Qual foi o maior desafio que você enfrentou hoje? DevSecOps. O que mais te segurou? De pato pra ganso, eu queria puxar para um outro lado, que é o que eu tô vivendo hoje, um outro extremo, que é sistema crítico. Né? Então, hoje eu trabalho na empresa que é global, que praticamente é um pouquinho disso que a gente comentou no começo, né? É cada divisão da empresa, ela é autossustentável, ela é como se fosse uma empresa sozinha dentro dela. Então, a segurança num time pode funcionar de um jeito e no outro time funcionar do outro, apesar de ter um baseline. Aí, isso é interessante. Você tem um baseline para todo mundo. Então, nenhum produto sai sem passar por X testes, por exemplo. Ou X metodologia de segurança que tem que estar lá no ciclo. Por ser sistema crítico, você está controlando uma usina de energia, uma construção, um robô numa fábrica. Você não sabe onde está indo aquele software. Você sabe, obviamente, mas está em todo lugar, essa é a verdade. Então você tem coisas mais críticas e menos críticas. Então, não tem como abrir mão. Aí é aquela história que eu sempre falo, a gente sempre falou aqui também, do tal do top-down. É o tipo de produto que não dá para falar assim, depois eu vou ver isso aí, depois eu vejo. Mas aquele mínimo não tem depois. Aquele mínimo não é negociável. Eu quero elevar o meu nível de maturidade de segurança com relação a isso. Beleza, isso a gente vai escalando conforme o produto, conforme demanda, aquela coisa toda. Mas o mínimo, ele tá estabelecido. E eu sinto falta disso no Brasil. Esse top-down, esse baseline, esse mínimo, em muitas empresas, especialmente em startup. Mas o negócio precisa ir rápido, mas precisa não sei o que. Precisa. Mas, se você pegar um ransomware, aí que você não vai ser rápido mesmo. Você vai mandar todo mundo embora, perder o seu dinheiro de investimento e acabou. É o que eu sempre falo. Eu lembro na empresa que eu trabalhei com o Rodrigo, né? Que o pessoal lá falava assim, mas se eu não subir isso hoje, não vai vender, eu não sei o que lá. Eu falei, se subir isso hoje, a vulnerabilidade está exposta e tomar um ataque, vai continuar sem vender, e pior ainda, a gente não sabe qual é o problema. Quem atacou, como estancar. E aí, Jederson, você sente falta disso nas empresas, esse top-down, essa ditadura, assumir, né, de certo modo? Na verdade, pulso firme, né? O cara assumir, entender o problema, assumir a responsabilidade daquilo e forçar, né? E eu acho que as empresas que têm normativas, isso funciona, né? Ou as empresas que têm que seguir lá a ISO ou o COBIT, o que quer que seja, porque ela vai ser auditada naquilo. Então ela tem que seguir. Ela quer, ela tem que seguir. Mas você sente falta disso em alguns clientes, as empresas se atendem, ou como é que você vê isso aí? Claro. Não, tá completamente certo, Cássio, onde eu assino embaixo aí. É só me passar que eu assino embaixo aqui. É isso mesmo. Vamos pegar uma notícia bem recente. Ontem eu estava lendo, por exemplo, de vulnerabilidades críticas, né, que a CISA estava reportando lá, por exemplo, da Cisco. E aí, qual é a diferença? O mundo inteiro está sofrendo com ataques de ransomware. O mundo inteiro. E entendemos que a grande maioria das empresas, dos países, não trata bem do processo de gestão de vulnerabilidades. É uma verdade. O que o governo americano fez para as instituições governamentais? Existe um prazo máximo para correção, estipulado por eles. Por exemplo, na matéria que eu vi ontem, então foi divulgada a vulnerabilidade há 2 dias atrás. Beleza, todos os órgãos têm até o dia 17 para atualizar. Top-down. Por quê? Porque ainda não existe a cultura. Enquanto isso não estava claro, não havia uma determinação,
as empresas não estavam tratando isso de maneira adequada. Ah, mas então tem que ser top-down sempre. Não é, mas algumas situações eventualmente precisam ser. Senhora, cara. Porque senão é morte na certa. É a mesma coisa, todo mundo quer andar, por exemplo, numa rodovia, que nem lá na Alemanha, 400 km por hora, 300 km por hora, mas, cara, se a estrada não tiver um guarda-reio, meu irmão, tu vai passar reto na curva, tu vai cair morro abaixo e vai morrer. Tem que ter guarda-reio, entendeu? Aí tu pode andar. O carro tem que ter freio e assim por diante. É preciso entender aquilo que, de fato, vai causar o fim do negócio, ou vai causar um prejuízo extremamente grande, como o Cássio bem disse, um ataque de ransomware que para toda a operação, que acaba com a credibilidade da empresa frente aos seus clientes, etc. Muitas vezes, né? E entender que isso é importante e dizer assim, ó, galera, temos aqui uma curva de maturidade a ser perseguida, mas até lá, galera aqui, executivos, a gente tem que agir desse jeito, beleza? Vocês me apoiam, vão pra cima, vira diretriz e a partir dali tem que fazer acontecer. E aí vai se trabalhando o aculturamento. Não deixa de trabalhar. Não deixa de explicar por que aquilo é importante. Não deixa de falar com as pessoas. Mas para que ninguém morra, não passe reto numa curva, bota o guarda-reio lá. Já bota o guarda-reio lá, entendeu? É mais ou menos isso. Algumas coisas tem que ser top-down. Aquilo que for realmente trazer um grande prejuízo, é nisso que eu acredito. Aquilo que tem mais tempo para se negociar, para se aculturar, tudo bem. Aquilo que for maior risco, eventualmente vai ter que ser meio top-down mesmo. E é perfeito essa visão, porque se você comparar com qualquer outro tipo de cultura, né, cultura, sei lá, social, cultura, é dessa forma. Ou você tem muito tempo para que aquilo comece a pegar, né? Se você tem muito tempo, maravilha. Deixa lá que um dia, né, vai jogando sementes ali, que vai colocando pessoas influentes, daí você vai mudando a cultura aos pouquinhos. Agora, é algo crítico, cara, ou vem alguém forte, né, uma liderança forte ali, e mostra que aquilo tem que ser seguido, cria programas de incentivo, cria formas daquilo se desenvolver, né? Ele prepara um ambiente para ele ser mais, para crescer mais rápido. Ou é dessa forma, ou você tem que ter muito tempo ali para deixar o negócio fluir. Né? É isso. E aí, como a gente estava falando de estruturar a governança antes, um caminho que pode ser bacana e que eu geralmente aconselho, tem as primeiras impressões. Já conseguiu conversar? Monta um comitê de segurança. Traz as pessoas que vão realmente tomar as decisões, os executivos, os diretores. Cada empresa tem as suas nomenclaturas, então aqui eu não vou exaurir isso, mas essas pessoas, os tomadores de decisão, compartilha com eles os cenários e saia de lá com alguns acordos. Vamos por essa linha ou por... E não adianta achar que vai chegar num comitê executivo e que vai simplesmente, pessoal, agora eu preciso que seja assim. Não, vai ter que trazer o contexto, vai ter que explicar o problema, vai ter que explicar o risco, o impacto, e aí propor alguns cenários. Ou a gente vai por esse, ou por aquele caminho aqui. Esse aqui vai levar X tempo, esse aqui a gente traz o risco com um patamar mais aceitável. Tem que saber conversar essa linguagem. Tem que saber trazer isso. E aí, em consenso, então esse é o caminho? Para que a gente não tenha problema agora, vamos estancar isso, vamos criar essa regra, vamos comunicar e, em paralelo, a gente trabalha o aculturamento, então vamos por ali. O comitê, junto com esses tomadores de decisão, né, geralmente é muito importante e facilita esse trabalho, porque é uma decisão corporativa. Ela não é simplesmente porque segurança achou legal. Não. Eles compraram a ideia, eles foram lá e disseram, não, esse vai ser o caminho, vamos fazer, que é o top-down que o Cássio estava dizendo antes, vamos fazer. E aí se constrói um trabalho já para poder aculturar e mostrar para o pessoal a importância disso. O maior desafio, e isso para mim é em qualquer empresa, tá? Eu não vou dizer assim, é esse o caso. Não. É uma situação. Se você sair e perguntar para 10 pessoas o que é segurança, provavelmente você vai escutar 10 respostas diferentes. Ninguém sabe o que é segurança. O maior desafio que eu encontrei na carreira, e isso em todas as empresas que eu estive, é que você tem que trazer o contexto. Você tem a visão, você estudou pra caramba, conhece os principais frameworks, de repente tem certificações, conhece boas práticas, etc. Você chega num ambiente que as pessoas não sabem. E o desafio é mostrar, isso é segurança. E fazer com que eles comprem a ideia, que eles percebam, e aí vai tateando, porque eventualmente eles não vão entender de primeira, isso aqui é algo que eu não quero, isso aqui eu não vejo muito valor, e recua, joguinho de xadrez, tá bom, mexe a peça de forma diferente. Isso é importante.
Vai, Cássio. Cara, isso foi muito bacana, muito oportuno, porque uma das empresas que a gente trabalhou, eu trabalhei com o Rodrigo, inclusive, a cultura era exatamente essa. Ou você trabalha vendendo, ou para alguém vender. Esse era o lema, né? Ou seja, tá seguro, não tá bonito, não importa. Tem que estar vendendo, tem que estar no ar. Esse era o lema. E, cara, a gente, assim, um incidente atrás do outro, nada público, nada, né, escandaloso, mas, assim, muito impacto interno, financeiro, fraude, cara, um absurdo. Forense interna, pra você ter ideia, um monte de coisa, assim, pesada. E aí, eu fazia um workshop lá de desenvolvimento seguro pra empresa inteira, pelo menos a área de tecnologia, todo mês. Não só isso, dão treinamentos anuais pra isso. E não acontece não tava indo bem isso. Aí até contigo tive a ideia de falar assim, cara, vou botar um slide aqui de incidentes que já tivemos. E dependendo da turma que tiver lá, eu vou botar um incidente daquele sistema, daquela galera que aconteceu. Que é o que acontece. E aí eu lembro que uma das turmas, a primeira ou segunda turma que eu fiz isso, eu expliquei assim, olha, teve aqui, aconteceu tal coisa, isso teve é triste, porque coisa assim, idiota, a gente vê isso acontecendo, o cara teve chegaram na treinamento ali, base, sei lá, tem cara que tá na CIPA há 10 anos, tem 10 anos de treinamento, durante a e a explicação primeira eu falava correr qual pro lado do sistema prédio lá e fala, só, o foda-se. incidente foi esse. E Isso a galera, acontece tipo, segurança nossa, também. que burro, quem foi o dev que fez isso? Que empresa que é essa? E não sei o que, aqueles comentários. No final da palestra, falava então, ó, esse incidente aconteceu em tal sistema, que era daquela galera que tava ali na sessão. Aí os caras, não, é zoeira, não sei o que. Tipo, cara, é verdade. E o melhor de tudo é que o gerente tava junto dessa squad, dessa equipe. Então, assim, isso é aquela história, eu sempre usei o psicológico algumas coisas, né? Isso, cara, foi eu perceber assim, a segurança para algumas pessoas, para quem não é de segurança, a segurança é um negócio abstrato. Ah, eu nunca vou ser assaltado, eu nunca vou ser roubado, eu nunca vou ser sequestrado, aquela coisa toda. Até que seja. Isso, quando eu fiz isso, foi basicamente tirar essa abstração de que comigo não acontece e trazer pra realidade do cara, tipo, mano, já aconteceu, está acontecendo, isso aqui foi semana passada. E aí o cara, tipo, mano, sério? Então isso impulsionou tanta gestão de vulnerabilidade, impulsionou a galera a botar a aplicação no SAST pra fazer scan, impulsionou várias coisinhas que antes eu ficava assim, gente, precisa fazer segurança, gente, precisa fazer isso, precisa fazer... E não ia. Eu tinha um colega que sempre falava, a dor sempre ensina mais. Então eram dores internas, como eu falei, já nada deixa público, pré-agendado mas no que tinha segundo impacto, encontro aqui, porque tem muito assunto que a gente não tinha, sei lá, aqui hoje. milhões mensal de fraude. A missão não era acabar com a fraude, a missão era diminuir. No mês que vem tem 1 milhão a menos de fraude. Eu tinha 20 milhões no mês, no mês que vem a missão era ter 19 milhões de fraude. Vou até começar 18, por ela, 17, mas zero a gente sabe que nunca ia chegar. Até pela complexidade do negócio. Sempre fica então, em segundo lugar. essa abordagem funcionou, eu sempre comento isso. Como é que vende segurança? Mano, já teve treta? Teve. Então mostra a treta. Onde entrou, como que aconteceu, é aquela história, mostra o risco, mas essa abstração de, pode acontecer... A banana prata. Eu acho que esse pode acontecer na área de security é o que deixa a galera tranquila. A galera não acredita que vai acontecer, até que acontece, né? Tem que disparar o gatilhozinho lá do cérebro, né? O cara vai muito pra frente. Inclusive, tem um livro nada a ver com segurança. Ai, caramba. Aquele Sapiens, que ele fala que a diferença do animal pro homem... Fala pra galera que tá escutando a gente nas plataformas de áudio. Abstrato, assim, pro futuro. Então, a gente virou Homo sapiens quando começou a projetar futuro. De fazer ela. Então, a gente se prepara para que não aconteça problemas, a gente se prepara para um possível problema. Possibilidades, né? Um monte de coisa. Sim. É isso que difere a gente de animal! Mas foi boa. Foi boa, mas foi ruim. Exato. E aí, foi ruim, mas foi boa. E aí tem um ponto que eu queria pegar um gancho no que tu falou ali, Cássio, que é o seguinte. Isso é habilidade para pessoas. Regulamento baixo do braço. Assim, quem trabalha com segurança tem que entender. Tecnologia é extremamente importante, mas ele é um dos viéses de segurança. Eu tenho que pensar em tecnologia, eu tenho que pensar em pessoas, eu tenho que pensar em processos, eu tenho que pensar em ambiente. Segurança é olhar para isso tudo. Quem tiver eu acho que você foi muito feliz na escolha da estratégia porque você sabia qual era o público com que você estava falando. Provavelmente, se você fosse falar com executivos, a abordagem seria outra. Você ia falar quanto foi o prejuízo financeiro. Cara, essa dor no bolso motiva. Não, mas peraí, o que a gente tem que fazer agora para estancar esse negócio? Notícias e tudo mais. Então, isso é uma habilidade que as pessoas de segurança precisam entender. Discussões, temos tem que conseguir falar com o público. E aí, pegando aquele ponto ali, Marcos, mas qual é o desafio? O desafio é esse. O desafio é conseguir falar de segurança com diferentes públicos, para que eles percebam o valor, para que eles queiram estar inseridos, e aí você consegue
ir articulando. Você consegue criar uma boa estratégia, implementar bons controles e conseguir fazer isso com diferentes públicos que têm diferentes necessidades, diferentes interesses, né? Então, a comunicação é a chave ótimo aí do negócio, né? E ainda assim você vai ter as exceções que não vão seguir. Exemplo clássico é o do bebê dirigir. Todo mundo sabe as tretas, ninguém quer morrer. Nem quem acredita que vai pro céu quer morrer. Eu acredito que eu vou pro céu e eu não quero morrer. Eu quero, né, a hora que chegar eu morro, mas não quero ir agora. Então, eu não quero pagar pra ver, eu vou esperar, acredito tudo, mas o ponto é esse, tipo, ainda a galera ainda bebe e ainda dirige. A galera ainda pega carona com o colega que bebeu e dirige. Porque, é só um quarteirão, é só 10 minutos, é só... Tipo, você ainda tem aquele... O que o Rodrigo falou, né? O que difere do animal. Talvez a gente não tenha esse instinto, né? Tipo, puta, mano, eu não vou. A proteção em primeiro lugar, eu não vou. Eu vou a pé, eu vou de Uber, sei lá, não. Ah, não, foi só uma latinha. Ah, o cara tá bem. É aquele aquele 1 segundo que dá a merda, né? Então, isso que o Anderson falou, tipo, beleza, você tem essa conscientização, você tem um público-alvo diferente, mas aí é onde eu falo, mano, aí é onde entra talvez a junção da automação com segurança e governança bem implementada, onde você tem todo mundo consciente e aculturado dentro de uma empresa, mas você tem os controles definidos para que aquele cara que vai fugir da curva, opa, apitou lá. Todo mundo sabe que não pode compartilhar e-mail externamente. Mas vai ter um que vai falar, não, eu vou subir uma planilha aqui no Dropbox pra fazer de casa. E aí a hora que você sobe no Dropbox, você vai ter um DLP lá apitando, o cara tá subindo um documento. Então você não vai deixar você não vai confiar na conscientização. Você não pode, como segurança, você não pode confiar. Você tem que ter a garantia que tá o ponto. Já tem que pensar, deixar preparado. E a gente tem que partir de algumas premissas. Do tipo, tudo bem, nós vamos elaborar uma estratégia de proteção. Nós vamos implementar um monte de controles, mas proteções falham. E quando isso acontecer, já até aproveitando você tem que identificar. Então, você tem que conseguir detectar as coisas, que é isso que o Cássio está dizendo, que é um alerta aqui, não, você mistura tudo um ali, comportamento anômalo acolá, né? São coisas que você vai perceber assim, pô, isso aqui não devia ter acontecido. Cadê os logs? Cadê o trabalho de monitorar, de identificar? E tão importante quanto isso, tá bom, e o que faz com isso? Então o incidente aconteceu. O que eu faço é que a resposta... As empresas, quando elas pensam... Vão elaborar uma estratégia. Tem mais steps, né? Se a gente for pegar a CIS, por exemplo, vai dizer, tem que trabalhar com identificação, não sei o que, beleza. Mas, essencialmente, 3 steps são cruciais, que é a estratégia de proteção, detecção e resposta. Então, como eu protejo, que controles eu coloco, como eu identifico algumas situações de anormalidade, desvios desses controles, quando um controle falhar, e o que eu faço depois disso? E eu tenho que estar treinado, e tem que ter regra. Sim. E não adianta achar, porque esse cara é meu amiguinho, eu vou passar a mão na cabeça, mas se o outro fizer a mesma coisa, eu vou aplicar um outro tipo de sanção que não funciona. E detalhe, mesmo quem não fez, já ouviu falar disso alguma vez, é o tal dos primeiros socorros. Né? Assim, ou você fez um curso, ou um treinamento, você ouviu falar, mas é a mesma coisa. Uma coisa é você identificar o cara que tá tendo um AVC, um ataque cardíaco. Outra coisa é a pessoa que tá só desmaiando por pressão baixa. Então, a sua detecção é uma, o seu tratamento é outro, o tempo de resposta é outro. E você, como ser humano, você fala, puta, tem um caso aqui mais urgente, outro mais tranquilo. Então, você sabe lidar com isso de forma diferente. As empresas sabem lidar com esse tipo de coisa. Já troca de framework, já viu que mais se adequa. Das empresas aí que sempre tá treinando. Se tiver um incêndio aqui, o que faz? Como que vai evacuar? Cadê? Quem sabe manusear a mangueira? Quem sabe... Então... E que é legal, né? Todo mundo faz treinamento, todo mundo sai caminhando, bonitinho. Na hora do fogo é nego pulando do prédio, dando bica no cara da frente. Segurança. E é isso. Tecnologia. É isso que tem que mudar, DevSecOps. Manda aí. Exato. E por isso que eu digo assim, como é que vira o jogo? Criando novos hábitos, mostrando, né, o quanto isso é importante. O que sensibiliza no momento? Todo mundo sabe dos ataques de ransomware, tem muitas empresas no Brasil que sofreram por esse tipo de problema, por exemplo, esse tipo de incidente. Então começa elaborando aqui uma estratégia, começa pensando em DRP, começa treinando, fazendo testes, né, começa documentando, começa por ali, o pessoal dá valor a isso, acho que isso é importante, começa por ali, que é o que o Cássio estava dizendo. Bom, vamos começar por onde... da morte, né? Não dá pra passar por esse tipo de situação aqui e achar que tudo bem. Então, aqui, vamos criar um plano e vamos treinar as pessoas. Depois pega o segundo tópico mais importante. O que mais que não poderia acontecer? Né? O que mais que as pessoas deveriam estar preparadas para reagir? E aos pouquinhos você vai criando essa cultura e vai treinando e tudo mais. É um caminho, né?
Cara, governança é um tema muito foda, porque é muita coisa, velho. Dá pra você ter que fazer uma governança do episódio, pra ter um roteiro da governança, pra governar, pra não sermos governados pela nossa governança. Enfim. Tem que ter. Eu queria só fazer uma pré-pausa, Marcos. Você tem recado aí, tem piada. Tem piada? Hoje não, né? Acabou, né? Chega. Ah, não, por favor. Ah, cara, velho. Então manda. Fruta que sempre fica em segundo lugar. Não faço ideia. Também não. Nossa. mano. Ah, vai. Bem original. Bem original. Vale, né? Banana prata. A gente agradece aqui. Pô, Ficou um climão nessa piada, porque ao mesmo tempo que ela é boa, ela não é, tá ligado? Então fica... Exatamente. Tipo, não dá pra contestar, né? Ela faz sentido, mas poxa vida, né, cara? Tá bom. Tá bom. Tá chegando. Tá nos 80 e pouco, quase 90 já. Boa. Passaria numa auditoria, vai. Passaria numa auditoria. Eu sou Marcos Santos. Regulamento do braço. Fica tranquilo. Vamos de novo. Rebobina. Falou, pessoal. Beijos. Inclusive, no começo do episódio eu ia comentar, né? Eu acho que o Gederson levantou um tópico da... Não tem receita, falando, puta, não tem um negócio pronto que você faz e tal. Essa semana, na segunda-feira, no meu vídeo de Carreira Segura lá do canal, eu postei exatamente sobre isso. Na carreira não tem receita de bolo. Porque muita gente tem me perguntado que caminho que eu sigo, o que eu estudo. E eu falo, cara, faça um bom fundamento, né? Redes, lógica, tem um bom fundamento. Porque hoje você não faz mais uma coisa só na empresa. Você faz 10, 15 coisas diferentes, você precisa saber do negócio. Ele destacou bem hoje. Você precisa saber do negócio, você precisa saber do técnico, é 30 ferramentas diferentes. Então você não tem mais aquela caixinha, então não tem mais uma receita de bolo pra carreira, né? Então, pra governança, acho que é exatamente a mesma coisa. Eu dei aula de auditoria uma época na faculdade, auditoria de sistemas, e era a mesma coisa. Você tem uma metodologia ali, você analisa o log, a evidência, data e hora, você tem uma certa receita. Mas você tem que conhecer do negócio, entender o processo, como é que aquilo é aplicado, quais são as pessoas envolvidas nisso. Então, é uma série de coisas ali que quebra qualquer receita, essa é a verdade. É o que eu digo, não tem receita, mas a gente não precisa inventar a roda porque ela já foi inventada. Exatamente. Então, boas práticas estão aí, né? Assim, tem um monte de frameworks, tem um monte de documentação apoiando. Hoje, por exemplo, aqui a gente falou de um monte de coisas legais, importantes para a segurança, a gente não inventou a roda aqui. A gente falou aquilo que a gente já experimentou, a gente sabe que funciona e baseado em boas práticas. Então, a gente não tem a necessidade de inventar a roda, mas também daí dizer que tem uma fórmula precisa que vai funcionar em todos os lugares, não é assim. Às vezes vai ter que começar por um ponto que é mais importante naquela empresa, em outra empresa vai ser outro ponto e assim por diante. É bacana até você falar isso, o framework do ASP-SAM, acho que é do SAM, ele já começa falando que ele é um framework e que ele tem que ser moldado, né? Você vai moldar ele conforme você vai utilizar, e se você está usando ele 100% daquela forma, você está usando errado. Então, é porque você não prestou atenção nos seus processos, você não prestou atenção nos seus processos e tudo mais. Ele é um framework, é um guia, vai te guiar. Depende do tema. Por exemplo, assim, para gestão de riscos, por exemplo, eu gosto muito da ISO 27005, que eu acho que, traz exatamente quais são os principais pontos, o que deve ser feito, ainda assim ela não é perfeita. Porque assim, há uma certa subjetividade na norma. Então tá bom, mas como é que eu calculo? Como é que eu valoro? Então tem muita coisa que vai ter que procurar outros materiais, vai ter que olhar para CIS, enfim, a gente podia citar uma série de frameworks aqui, então depende muito do tema. Quando tu fala, por exemplo, de gestão de incidentes, aí tem a ISO específica para ela.
Agora, vai falar de desenvolvimento seguro, por exemplo, percebe? Depende muito do tema, você vai olhar para um framework específico, né? Se vai falar de governança como um todo, beleza. Aí pega a ISO 27001, 27002, que são as mais batidas, que falam os principais temas. Mais comum. Ainda assim... Cada empresa tem a particularidade ali que ela vai mudar totalmente o andar da carruagem, né? Então você pega ali você pega algo que você sabe que funciona perfeitamente com o cliente X, aí você vai implantar, os caras falam, mas aqui ó, eu não posso isso por conta desse negócio aqui. Mudou tudo, aí daí pra frente é diferente. E ver, exato, qual é a tua necessidade, né? Por exemplo, eu falei antes da ISO 27005, mas se tu quer calcular o risco, o 27005 ela não vai te ajudar muito. Pega o NIST, aí vai olhar para o NIST, verificar qual é a sugestão, né? Como que eles fazem. Então, é isso, né? Dependendo do tema, vai ter que se basear em mais de um framework, vai ter que olhar, às vezes, para o mercado, o que o mercado está fazendo para tratar esse desafio. Por isso que eu digo assim, não é preciso inventar a roda. Às vezes, a sua dor é a mesma dor que o seu colega já passou em outro lugar, conversa. Quando a gente fala de ecossistema, essa troca ela é muito importante, né? Vê o que as outras empresas estão fazendo, compartilha, né? Porque o crime é extremamente organizado, mas segurança não. Segurança, cada um fica com o seu mundinho, eu vou falar da minha realidade, eu não vou compartilhar as minhas fragilidades e dores com ninguém, porque, vou ficar suscetível a elas. Não é assim. A gente tem que discutir mais. Pessoas que gostam de segurança têm que discutir. Como é que você faz aí? Poxa, eu faço aqui, eu tô com esse problema. Isso eu fiz dessa forma, funcionou pra mim. Beleza. É isso que tem que acontecer. Belo cena de crédito, subindo os créditos ali do filme, aí aparece, o crime é extremamente organizado e você não, seu merda. É isso que o Gênesis quis dizer. Concorde, assina embaixo. Inclusive, pegando esse último tópico aí, aqui a gente aplica aquele IEC lá, o International Electrotechnical Commission, que é para engenharia, né, sistemas críticos e tal. Então, muitas boas práticas, o guia tem que seguir daquela galera lá, é muita coisa também, é bem bacana. Mas vamos ficar com essa frase para encerrar o episódio de hoje. É muita coisa, já estouramos o tempo. Agradecer de novo aí o Gederson pela presença, por aceitar o convite. Já está convidado de novo para a gente falar sobre outras coisas. E tem espaço para muito tema, né? Como a gente viu aqui, o tempo passa rápido pra caramba. Agradecer os meninos aí também. Gederson, faça seus comentários finais, agradece a galera. Deixa aí algum link, alguma coisa que você quer que a galera já vá te seguir, mas a gente posta tudo lá no vídeo depois, tá? Boa. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês, né, dividindo esses minutos. Para mim foi muito rico, de muito aprendizado também. E, bom, para quem quer, como foi falado, diariamente eu acabo compartilhando notícias, eventualmente compartilho algumas dicas muito relacionadas à governança, né, sobre alguns pontos que eu acho que são importantes. Faço isso principalmente no Instagram. Então, para quem quiser, o meu é Gederson.Freitas, Gederson com J. Então, Gederson Freitas, desculpa. Mas depois vocês podem também compartilhar ali na descrição. Obrigado mesmo, pessoal, por essa oportunidade. Foi uma troca muito bacana. Boa, valeu, já. Episódio aula, famoso episódio aula, né? Esse que a gente gosta, né? Fechou, então, pessoal. A gente fica por aqui, a gente se vê na semana que vem. Esse foi o 10º episódio da terceira temporada. Preciso fazer as contas, a gente tem que fazer o aniversário do episódio número 100, hein? Tá pra chegar aí, precisamos ficar ligeiro pra não perder. Então, a gente se vê na semana que vem. Eu sou Cássio Pereira. Rodrigo Balbino. E o Gederson. Faltou. Valeu. Fechou, jovens. Valeu. Até semana que vem. Termina aqui. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.